Bom, eu recebi um vídeo meu cantando rap na aula de história de um amigo que não tem nada a ver com Agostinho. É absurdo, gente. Tá travando assim mesmo? Então, eu vou descompartilhar a minha câmera. Vou tirar. É bom que vocês ficam privados de ver essa fuça feia. Muito bem, gente amiga. Agora e a voz? A minha voz está saindo normalmente? A voz está tranquila? A voz está de boa? A Tá voz tranquilo, está... Edmar. Opa, é aí que eu gosto. Beleza, então tá, eu vou deixar sem a câmera e aí tá ótimo. Ana Clara Verkaiser. Que nome chique, viu? Então, moçada, eu vou compartilhar minha tela com vocês porque eu preciso falar muito, tá? E aí, Faleiro? Ô, Faleiro, você tá meio sumido, mano. Você não tem interagido comigo ultimamente, não, hein, cara? O que tá acontecendo? Ah, Isabela, autoestima, eu tive seríssimos problemas com a autoestima há muito tempo, viu? Agora tá normal, né? Aí, tá vendo? É o campus, tá vendo? Tem que ter autoestima, mas o campus tá dizendo, Edmar, tira sua cara feia e horrorosa da câmera, que aí vai dar certo. Aí vai ficar tudo bonitinho. Pois é, Faleira. Pô, cara, tá sentindo falta. Ô, Faleira, sua turma é... Agora eu perdi toda a noção de C e D. A sua turma, Faleira, é a C, não é? A C ou a D? Eu gostava de entrar na sala de vocês, que eu entrar na turma, ficava um meio de homem ali no meio da sala, tudo com cara assim de malandro, sabe? Aquela carinha assim, qual é, Edmar? Não sei o que lá, tal. Falei, ixi, cara, eu vou ter problema demais com essa turma aqui. Isso, oitavo D. Aí no ficavam as meninas nos cantos assim, e aí a galera, enfim. A Luma também. Tem 277 anos que eu não falo com a Luma, Luma Zambaldi. E. Opa! A Laura Velar conseguiu acessar o campus. Glória a Deus! Glória a Deus! Coisa boa, viu, Laura? Até aliviei. Gente, então nem vai ter aula hoje, a gente vai dormir, então todo mundo vai dormir. Tô carente, Brenda, tô carente demais. Não sei se vocês estão carentes de mim como professor, mas eu tô carente de vocês como aluno. Nunca antes eu pensei que eu poderia dizer isso, que eu tô com vontade de voltar para a sala de aula, ficar brigando com vocês, que vocês não fizeram para casa, que vocês estão conversando demais. A vontade é essa. Aí a Larissa também. Não, gente, vocês precisam aparece, por favor, no plantão, porque no plantão é legal ter uma conversa mais intimista, tal, trocar uma ideia. Enfim. Boa, Carol. Obrigado, Carol. Obrigado, viu, Laura, por ter me avisado lá no início. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui agora com vocês. Então, as atividades apareceram, glória a Deus. Glória a Deus. Sara, na última aula, estamos falando do período regencial. Olha o que é a cara do Pedrinho. Tá igual a minha cara, quando a Laura me avisou. Essa aqui é exatamente a minha cara, quando a Laura me avisou que não estava tendo acesso às atividades do campus. Olha a cara que eu fiz aqui, ó. Aí, tipo, a Laura falando assim, professor, você tá me enrolando, hein? Aí eu falei, ô, gente, oh, meu Deus do céu. Que tristeza, viu, gente? Deixa eu avançar, porque isso aqui a gente já viu. Esse aqui também, a gente já viu isso aqui. A gente parou nesse slide aqui. Foi nesse slide aqui, foi o último slide que a gente viu. Foi esse slide. Ontem eu dei um spoiler, viu, galera, A Clara tá pedindo autorização para apresentar. Você quer apresentar alguma coisa, Clara? Diniz Reis. Está pedindo apresentação. Não vou permitir, estou negando, vou negar a sua autorização. Tá! Muito bem, pessoal. A gente está falando do período regencial, né? E aí agora a gente vai... Tem uma coisa muito importante que eu quero... Aí, travou tudo agora também. Meu Deus do céu, viu? Nem, gente, eu estou querendo chutar esse computador hoje. Chutar... agora sim.
Muito bem. Nós estamos falando de um período muito conturbado mesmo. Um período difícil, complicado para a construção do Estado Nacional Brasileiro, tá? Quando eu falo Estado, pessoal, eu falo da unidade federativa, eu falo do país, né? O Estado. Eu já disse isso 10 vezes e vou falar a 11ª vez. Nós hoje temos dificuldade para entender a palavra Estado desvinculado das unidades da federação. Por quê? Porque nós temos hoje uma república federativa com estados, né? Então, cada estado que nós temos hoje, estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, são unidades políticas autônomas, tá? Então, isso a gente, hoje, na República, a gente chama isso de estado. Lá na monarquia, a gente chamava isso de província, tá? Então, o nome estado, ele tanto se refere a essa unidade menor dentro de um estado maior. O estado maior, quando eu falo estado com E maiúsculo, eu me refiro ao país, tá? Então é o seguinte, estamos passando por um processo que construção do Estado brasileiro. Ou seja, se o país vai ficar unificado. Bem, então nós estamos vendo o processo de construção do Estado brasileiro. E neste momento é um momento de muita crise. Por quê? Porque a monarquia estava sendo bastante questionada, justamente devido à experiência péssima que tivemos com Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I. Oi. Depois de ou seja, travou tudo pra gente. Então agora voltou, mas deu um problema. Tá, então deixa eu falar assim. Então deixa eu voltar. Voltou. Ou seja, o Brasil estava passando por um processo muito difícil de construção da nação. Por causa da péssima experiência que nós tínhamos tido com a monarquia de Dom Pedro I. Então, neste momento, apareceram vários projetos. O projeto que predominou durante a regência, o período regencial, foi o período dos liberais, foi o projeto dos liberais moderados. Os liberais moderados, eles flertavam um pouco com políticas mais representativas, mas eles também não queriam abrir mão da monarquia. Então, eles eram favoráveis à monarquia constitucional. Muito bem, neste momento específico que eu estou mostrando aqui no meu slide, isso, gente, toda vez que travar isso, vocês abrem o microfone e me avisem, tá? Beleza. Então, a gente está analisando agora, neste momento, a regência trina permanente, que os caras foram eleitos, eles ficaram ali de 1831, de junho de 1831, até a posse do padre Feijó. Bem, então o objetivo deles era o fortalecimento do poder legislativo, porque isso aqui é importante, porque durante o governo de Dom Pedro isso ficou meio que para escanteio, ficou marginalizado. Dom Pedro governou praticamente sozinho. Criou a Guarda Nacional. E aí eu vou começar da Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi uma milícia. A lista 25 basicamente fala da Guarda Nacional. E por que eu estou insistindo tanto nesse ponto? É porque nós temos muitas heranças de práticas. Tá, beleza, eu vou reiniciar, tá? Mas não dá para reiniciar agora, viu, Felipe? Depois, na próxima aula, eu prometo que eu vou reiniciar, beleza? Eu vou cancelar as aulas já agendadas para as próximas semanas e vou reiniciar. Seguinte, algumas práticas políticas e policialescas que acontecem durante o período regencial, durante o período monárquico, são sentidas até hoje. Toda e qualquer mudança histórica, ela tem mudanças
e permanências. Ela tem rupturas e permanências. Uma permanência que nós temos até hoje é o fato de que a força policialesca, a força policial, a força de repressão, a força da segurança nacional, geralmente está atrelada à proteção de interesses de determinados grupos. No caso aqui especificamente do poder da época do período regencial, quem compunha a Guarda Nacional era elite. Era elite. Por que eles fizeram isso? A Regência Trina Permanente determinou que cada província teria sua própria força de proteção, a própria força de segurança. E quem seriam as pessoas que comporiam essa força de proteção, essa força de segurança? A elite. Todo e qualquer cidadão com uso pleno dos seus direitos teria acesso, seria obrigado a participar da Guarda Nacional para proteger a soberania da província, proteger os interesses públicos, né? Mas por detrás dessas palavras bonitas, o que eles queriam no final das contas era que o que eles queriam, na verdade, é evitar todo e qualquer tipo de manifestação ao grupos sociais contrários. Eles queriam combater, por exemplo, manifestações, guerras, reivindicações, movimentos e por aí vai. Porque esse é um movimento de muita instabilidade social, muita instabilidade social. Então, houve muitos movimentos, houve muitas guerras, houve muitos problemas. E a Guarda Nacional atuou de forma muito contundente para proteger os interesses da elite política e também da elite econômica. Elite política e elite econômica, neste momento, estão muito associadas. Bem, a Guarda Nacional, então, tinha o objetivo de reprimir motins que aconteciam à torta direita em todo o Brasil. O alistamento era obrigatório para os cidadãos, para os homens livres que têm um poder aquisitivo. O preceito, ou a ideologia por detrás disso, a ideia de que o soldado é um soldado que tem noção do papel dele como cidadão. Então, ele protege porque ele acredita na nação, ele acredita na política, ele acredita na sociedade. E ele vai proteger a sociedade dos grupos baderneiros. Quem eram os grupos baderneiros? Toda e qualquer pessoa que se manifestasse contra o status quo. Ou seja, escravos, mulatos, homens pobres, homens brancos pobres e por aí vai. Então, esses grupos todos foram criminalizados. Então, se imagina, naquela época, as pessoas tinha escravidão. Então, as pessoas deliberadamente olhavam para o negro com ar de superioridade, os brancos de uma forma geral, né? E aí, quando o negro se levantava para fazer um quilombo, para fazer qualquer tipo de movimento, qual é a reação imediata da Guarda Nacional? Criminoso. Já apontava o dedo, apontava a baioneta e dizia, criminoso, então tem que reprimir. Bem, e portanto, o que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas é que, embora a Guarda Nacional apareça com muita pompa, o objetivo final era proteger o interesse da elite política e econômica, tá? E esse tipo de prerrogativa, esse tipo de atitude vai permanecer até na época da Primeira República. Mesmo depois, quando a monarquia acaba, esses guardas aí continuam atuando de forma a proteger o interesse da elite política e econômica, tá? Muito bem, continuando. No finalzinho ali da Regência Trina Permanente, os regentes aprovam o ato adicional. O ato adicional é uma reforma constitucional. É uma reforma constitucional. Porque ele muda muitos preceitos fundamentais da Constituição de 1824. E aí eu mostrei aqui um negocinho que eu queria de novo que vocês olhassem.
que é o seguinte, aqui, meu filho, vem, isso. Eu chamo o ato adicional como uma experiência federalista republicana dentro da monarquia. Por quê? Porque um dos princípios básicos do federalismo é justamente a autonomia política das províncias. Isso é federalismo. Porque no sistema monárquico clássico, as unidades políticas não têm autonomia, porque todo mundo está submetido ao rei. Dentro de uma política federalista, tem autonomia. Por exemplo, hoje nós vivemos, o nosso país é uma república federativa. Portanto, cada estado do país tem autonomia para decidir determinadas coisas. Nosso estado de Minas Gerais tem uma polícia, tem uma constituição, tem uma assembleia legislativa, tem um governo próprio, por aí vai. Como o país é muito grande, então tem que ter uma administração local para dar conta dos problemas locais, tá? Então, o sistema político no qual a autonomia política em cada unidade deste Estado, deste país, isso se chama federalismo, que é a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. Aliás, de forma muito mais eficaz nos Estados Unidos do que aqui. Aqui no Brasil é meio problemático às vezes. Bem, então, o ato adicional, ele promove uma experiência federativa, federalista, republicana, dentro do período monárquico. Além disso, além da questão das assembleias legislativas, eles iriam eleger um regente, um cara, e ele seria eleito por voto popular, popular entre aspas, né? Popular é aquela galera que comprovava uma renda de 100 mil réis. Mas o cara seria eleito para um mandato. Ou seja, tem aí, inclusive juntamente com a questão do federalismo, tem uma questão de democracia. Mesmo que seja uma democracia limitada ali, mas tem práticas democráticas também. Ou seja, para aquele período era um escândalo. Era um escândalo fazer esse tipo de reforma e os conservadores eles ficaram assim possessos. Os conservadores eles ficaram malucos e eles chamaram isso, o ato adicional, eles chamaram de ato da anarquia, ato da bagunça, ato do caos. Por quê? Porque para eles, para os conservadores, o ato adicional que foi aprovado pelos liberais moderados, o ato adicional foi a justificativa para o tanto de revolta que vai acontecer no Brasil a partir de 1835. Então, mas o ato adicional, ele visava democratizar, melhorar a representatividade e dar mais poder para as províncias. E aí teria um regente uno, um regente que não poderia exercer o poder moderador, e ele deveria obedecer à Constituição e deveria também respeitar as assembleias legislativas de cada província. Bem, e aí o que acontece? Além dessas duas prerrogativas que eu chamei a atenção, dessas duas aqui, também queria chamar a atenção da questão do Conselho de Estado. O Conselho de Estado, nada mais, nada menos é do que aquela galerinha que ficava ali com o Dom Pedro I. Só dando anuência àquilo que Dom Pedro dizia. Então, Dom Pedro ele dizia uma coisa e não havia questionamento. O Conselho de Estado era aquele grupinho ali que ia aplicar as leis. Então, eles extinguem isso porque isso não é democrático. Porque não tem debate, no máximo uma pergunta. Dom Pedro, você não acha que seria melhor fazer diferente? Dom Pedro, não. Ah, então tudo bem, não tem problema não. Bem, então, no final das contas, eles tomam o ato adicional, tomam essas atitudes para melhorar a organização política da regência. Muito bem. Então, o nosso primeiro regente é o Padre Feijó. Esse homem bonito aqui. Na verdade, Carol, o que acontece?
não é esse argumento de que o ato adicional serve para trazer o caos, esse argumento é dos conservadores, tá? Os conservadores que defendiam essa hipótese. Por quê? Porque ao dar autonomia para as províncias, inclusive na força repressiva, isso enfraquece o exército. E aí mostrou, no final das contas, que as guardas nacionais eram ineficazes ou não foram capazes de lidar bem com as revoltas que surgiram. Então, os conservadores falaram que o caos que acontece no Brasil a partir de 1835 se deve ao fato das mudanças que foram feitas na Constituição de 1824, pelo ato adicional. Então, o ato adicional ele enfraquece a política do Brasil, no olhar, na percepção dos conservadores. Entende? Entendeu, Carol? Então, beleza, Carol. E aí, muito bem. Então, aqui o nosso primeiro regente é o Padre Feijó. O Padre Feijó, ele foi eleito para um mandato, ele foi eleito em abril de 35, e aí ele deveria ficar até 39. Só que ele não fica, ele vai renunciar em 1837. No governo dele, eclodiram várias revoltas. Eu já volto ali no Padre Feijó. E aí eu vou chamar aqui, vai ter, pessoal, na terça-feira, eu vou colocar lá no campus vídeos curtinhos, bem resumido mesmo, tá? Sobre as revoltas regenciais. E aí, são 5 que eu escolhi. Talvez eu fale de uma sexta mais para frente. Eu vou falar da revolta das Carrancas, mas são 5 as revoltas que eu vou falar. E aí eu vou gravar 5 videozinhos de 5 minutos cada sobre as revoltas. A lista que eu vou postar na terça-feira tem a ver com as revoltas, tá? É uma tabela que a partir dos vídeos vocês vão preencher essa tabela, tá? E eventualmente vocês vão me entregar, tá? Mas eu vou explicar direitinho o que vocês têm que fazer. Mas basicamente é isso. Vocês têm uma tabela com informações onde, quando, por quê, o que aconteceu e tal. E aí vocês vão preencher essa tabela e depois vão me entregar. Muito bem. A primeira revolta, são 5 revoltas de destaque no período regencial. A primeira que eu quero chamar a atenção é a cabanagem. A cabanagem aconteceu no Pará entre os anos de 1835 e 1840. E foi a guerra dentro do país mais violenta, em que mais pessoas morreram. Nós não sabemos exatamente no final das contas, quantas pessoas morreram, no final das contas. E aí, mas ela representou foi uma revolta da população mais pobre, negros, mestiços, indígenas, contra o governo que representava os interesses da corte portuguesa, da corte brasileira. Então, era a população mais pobre tentando tomar o poder, e, na verdade, eles conseguiram tomar o poder por um tempo, eles conseguiram formar um governo autônomo, e eles queriam se separar do país, porque eles achavam o seguinte, que a corte brasileira era uma corte que cobrava muito imposto das pessoas, dos cidadãos, e não dava nenhum benefício para eles. Então, como eles não se sentiam representados pela corte, eles tomaram poder, e eles, inclusive, queriam separar-se do país também. Tá? Então, mas na terça-feira, com um videozinho, eu vou explicar isso melhor. Mas a cabanagem foi a guerra civil mais sangrenta que nós tivemos neste momento. Tá? Bem, as regências todas, pessoal, as revoltas todas começam a partir de 1835, tá? Todas as revoltas que eu vou falar agora, elas começam a partir de 35. Houve revoltas anteriores, houve revoltas que aconteceram anteriormente, mas essas aqui são as mais significativas. O que essas revoltas têm em comum? Cada revolta tem um objetivo particular e específico, mas o que elas têm em comum é o fato de todas estarem questionando a centralização do poder nas mãos da corte brasileira no Rio de Janeiro.
a centralização do poder. Mas, Edmar, você acabou de me dizer que o ato adicional criava autonomia para as províncias. Eu sei que eu disse isso. O problema todo é que o Padre Feijó, mesmo que tenha o ato adicional criado isso, o Padre Feijó era centralizador. Por isso que eu falei, os liberais, na teoria, eram diferentes dos conservadores, mas na prática eram muito parecidos. Porque o Padre Feijó, ele centralizou o poder, centralizou a força de repressão e foi extremamente intolerante com as reivindicações das províncias. Não deixou que cada província resolvesse a sua própria questão. Ele atuou de forma muito consistente e contundente para reprimir essas revoltas. A primeira revolta que eu estou chamando a atenção é da Cabanagem, que foi a revolta mais sangrenta, que aconteceu entre os anos de 1835 a 1840. A segunda revolta foi... Calma, gente, eu vou explicar depois detalhadamente o que aconteceu em cada revolta. Foi uma revolta que aconteceu na Bahia, que foi chamada Revolta dos Malês, e tem esse nome por causa dos escravos muçulmanos, que queriam fazer uma monarquia muçulmana, um Estado Islâmico na Bahia. Queriam independência, mas queriam um Estado Islâmico também independente. Enfim, só durou alguns meses ali no ano de 1835. A Guerra dos Farrapos, que vocês conhecem mais, ou Revolução Farroupilha, aconteceu no Sul e foi a guerra civil mais longeva que aconteceu no país. Havia um interesse ali também de separatismo, tanto o sentimento separatista no Sul, ele é tão presente, tão importante, que até hoje os sulistas comemoram muito mais as datas da Revolução Farroupilha, da Guerra dos Farrapos, do que a da independência do Brasil. Bem, então, a Guerra dos Farrapos foi a maior guerra civil que aconteceu no país. A Cabanagem foi a mais sangrenta e a Guerra dos Farrapos foi a mais longa. E ela só terminou no governo de Dom Pedro II, tá? A Sabinada foi um outro movimento que aconteceu também na Bahia, que tinha também projetos republicanos e separatistas, ou seja, os revoltosos queriam se separar do Brasil, proclamar a república na Bahia e fazer um governo diferenciado. Insisto no ponto, o que essas revoltas têm em comum é o fato delas questionarem de forma muito contundente a centralização do poder das decisões políticas. Porque, na verdade, o federalismo, ele ficou ali só da boca para fora, porque na prática o Padre Feijó continua atuando de forma muito despótica. O Padre Feijó continua atuando de forma muito centralizadora. Ele tomava todas as decisões. Pois é, cara. Imagina, ô Júlia, essas revoltas, imagina a confusão que era. O tanto de revolta acontecendo quase ao mesmo tempo. E elas foram contemporâneas. Não, sem dizer, Júlia, que a quantidade de revolta de escravos que também aconteceu nesse momento é uma coisa absurda. O país ficou em guerra, quase praticamente em todos os cantos. O país estava tendo guerra. Aconteceu uma revolta aqui em Minas Gerais que os caras foram eram escravos que assassinaram seus donos, mataram muitos membros da família que mandavam neles. Enfim, pois é, sobrecarregou demais. Foi uma confusão. O Brasil, neste instante do período regencial, o país correu sérios riscos de se separar. Correu sérios riscos de se tornar um monte de nações independentes e separadas que falariam português, mas seriam separadas. Se essas revoltas tivessem acontecido, nós teríamos um monte de outros países aqui no país, nesse território que a gente chama nosso, né? E aí, então, o governo, que estava com muitos problemas, já desde muito tempo, o governo ele vai ter que, de novo, vai ter que gastar muito dinheiro para resolver essas questões. Agora, grande parte desses movimentos, incluindo a balaiada, são movimentos do povo, das pessoas mais pobres.
que não estavam se sentindo representados. A situação social e de miséria econômica do país nesse momento era terrível. As pessoas estavam passando por muitas dificuldades. E aí, com isso, as pessoas pegaram armas e lutaram contra o governo. E aí o governo atuou para reprimi-las, para reprimir essas revoltas todas. Bem, e muitas revoltas não conseguiram ser resolvidas durante o período regencial. Elas só foram resolvidas depois, ainda já no governo de Dom Pedro II. Dom Pedro II, inclusive, já pegou um pepinaço, que foi a Guerra dos Farrapos, né? Então, essas revoltas acontecem durante as regências unas. Primeiro a regência do Padre Feijó, o governo do Padre Feijó, e depois o governo do Araújo Lima. Bem, então deixa eu voltar aqui no Padre Feijó. Esse é o Padre Feijó. Então, ele era um liberal moderado, era um cara que, teoricamente, defendia um governo mais representativo. No entanto, como ele se mostrou bastante centralizador, além de sofrer várias pressões porque estava tendo guerra de todos os cantos, e aí ele começa a sofrer pressão principalmente desses regressistas aqui, que eram os conservadores. Esses caras começam a pressionar bastante Padre Feijó. E quanto mais ele é questionado, mais duro ele fica, mais intolerante ele fica. Então, no final das contas, o governo, a regência una de Padre Feijó é só para resolver treta, é só para resolver problema. E aí, ele não aguentando mais, ele sofrendo essas pressões, e ele também teve problemas de saúde, e aí, no final das contas, ele acabou renunciando. E aí, quando ele renuncia, a situação não resolve, que aí as guerras continuam, as revoltas continuam, e aí quem o substitui é o Araújo Lima, que é o Marquês de Olinda. Então, este cara aqui vai substituir. Então, esse aqui vai ser o segundo regente. Então, o primeiro é o Padre Feijó, o segundo, o Araújo Lima. O Padre Feijó era liberal e o Araújo Lima era conservador, regressista. Conservador / regressista, tá? Bem, o Araújo Lima, como todo o grupo conservador, achava o ato adicional uma bagunça. Eles diziam que a razão desses movimentos sociais estarem acontecendo se deve ao fato de que o ato adicional foi aprovado. O ato adicional instaurou a anarquia no país. Então, era necessário combater o ato adicional. É preciso rever o ato adicional. É preciso fazer uma reforma na reforma. Então, assim, só a nossa Constituição, a primeira Constituição que foi válida, foi a Constituição lá, outorgada por Dom Pedro, 1834, ela já é reformada, e aí, em 1840, um pouco antes de acabar o período regencial, eles conseguem a aprovação da lei interpretativa do ato adicional. Em maio de 1840, um mês antes, 2 meses antes da aclamação da maioridade de Dom Pedro. Então fica essa briga entre liberais e conservadores, entre liberais moderados, entre os exaltados contra os regressistas. Fica essa bagunça, essa briga. E enquanto esses caras estão brigando, as revoltas acontecendo, gente morrendo. São milhares de pessoas mortas, milhares de pessoas mortas. Se bem que tem muita gente que a gente já tem 105 mil pessoas mortas, a gente está nem aí. Mas enfim. Então, milhares de pessoas mortas, assassinadas nessas guerras, e o pessoal não se resolvia. Como os conservadores estão no poder neste momento, os liberais falam assim, cara, o que a gente vai fazer agora, hein? Para a gente tentar voltar ao poder, porque esses conservadores estão simplesmente revogando tudo que a gente fez. Isso é um absurdo. E aí, o que os caras fazem? O que os liberais fazem? Os liberais... antes de falar o que os liberais faziam, deixa eu enfatizar esse ponto aqui, que ele é importante. O que previa essa lei interpretativa do ato adicional aprovada pelos conservadores? O que previa? Ela queria reformar, rever o liberalismo político, principalmente aquele que dava autonomia para as províncias,
Então, eles achavam que aquilo era um absurdo, então eles queriam rever aquilo. Eles queriam diminuir a autonomia das províncias, porque eles achavam que justamente a autonomia dava muito poder para as províncias e as províncias não conseguiam resolver seus problemas. Eles querem restabelecer o Conselho de Estado. O Conselho de Estado seria uma espécie de corpo ministerial que mandaria o país inteiro. Aí eles queriam fortalecer o poder executivo. O Conselho de Estado era pessoas, ministros, vamos colocar em aspas, que governariam um país. E esse Conselho de Estado, então, não tem esse nome, viu? Não eram ministros, eram apenas conselheiros de Estado. Mas esses caras, eles queriam tomar decisões à revelia do poder legislativo, porque a intenção das regências trinas era fortalecer o poder legislativo. E já a galera conservadora queria fortalecer o poder executivo. E aí, eles também propõem a reforma do Código do Processo Criminal. Por que eles propõem isso? Justamente para criminalizar de forma mais contundente práticas, por exemplo, como as revoltas. Então, eles queriam que tivessem leis mais rigorosas, inclusive com pena de morte, para fazer com que as pessoas que se revoltassem contra o governo fossem punidas de forma definitiva. Bem, então essa é a lei interpretativa. Se o ato adicional ele tentava fortalecer mais as províncias e o poder legislativo, por outro lado, a lei interpretativa do ato adicional queria dar mais poder para o governo central e também para o executivo. Então, elas têm interesses separados, têm interesses contrários, tá? Então, a lei interpretativa do ato adicional é uma lei dos conservadores e o ato adicional é uma lei dos liberais. Só que aqui, sem problema, Fernanda, só que aqui tem uma charge muito interessante, que é o casamento aqui dos conservadores com os liberais. Que é o que eu falei, é tudo farinha do mesmo saco. Eles ficavam brigando lá, mas quando eles subiam ao poder, eles faziam exatamente aquilo que eles condenavam. Muito diferente de hoje, né, gente? Quando um político sobe no poder, quando ele está fora, ele critica. Quando ele sobe no poder, ele faz tudo diferente, né? É impressionante como é que no Brasil as coisas nunca mudam. Bem, o conservador defende aqui nada de mexer na grande propriedade, hein? Olha só. E aqui os liberais dizendo nem no trabalho escravo. Então, eles tinham muito mais coisas em comum do que diferenças. Bem, e aí, como os liberais estavam fora do poder e os liberais perceberam que os conservadores estavam fazendo um monte de lei que estava prejudicando os liberais, que estava prejudicando o poder legislativo, os liberais começaram a armar uma jogada. Qual foi a jogada que os liberais vão fazer? Eles vão fundar o Clube da Maioridade. Edmar, o que é o Clube da Maioridade? Excelente pergunta. Excelente questão. O que é o Clube da Maioridade? O Clube da Maioridade é um grupo de liberais que começaram a discutir a importância. Por quê, Edmar? Porque eles queriam porque existia uma prerrogativa na Constituição dizendo que Pedro de Alcântara só poderia assumir o trono quando maior de idade, ou seja, 18 anos. E aí os liberais falaram, não, cara, vamos reduzir para 16 anos. Então começa uma grande campanha no Brasil para a redução da maioridade, estimulado por esse clube da maioridade. Então, eles queriam antecipar a maioridade. Quer dizer, eles queriam reduzir a maioridade penal, né? E isso beneficiaria completamente o Pedro de Alcântara. Bem, aí os liberais começaram a fazer isso e os liberais vão lá consultar o menino. E aí, mesmo, na época, em 1840,
ele tinha 14 anos de idade. E foram lá até o Pedro de Alcântara. Aí falaram assim, ô Pedrinho, tá tudo bem? Tudo bem, tudo jóia? Você poderia parar de jogar o PlayStation aí, fazendo favor? Isso. Tá, para de mexer no WhatsApp também. Isso. Fala o seguinte, nós estamos pensando em reduzir a maioridade. Aí o Pedro, como assim? É o seguinte, nós vamos reduzir a maioridade de 18 para 16 anos. Ó Pedro, tudo bem. Exatamente, Ana Luísa, aconteceu na regência do Araújo Lima. E foi feito pelos liberais. O Araújo Lima era conservador. Aí os liberais foram lá e convenceram lá. E foi tão convincente que o Pedrinho parou, inclusive, de jogar PlayStation para prestar atenção no que os liberais estavam falando. E aí os liberais disseram o seguinte, Pedro, nós vamos reduzir a maioridade penal. Você topa se tornar imperador já com a idade que você tem? Ó, Pedro, não estou fazendo nada, fica aqui rezando o dia inteiro, aprendendo um monte de língua e tal, tudo bem, eu quero. E aí o Pedro aceita a questão, ele apoia a redução da maioridade. E aí os políticos, de uma forma geral, como os conservadores não estavam conseguindo resolver os problemas das revoltas regenciais, e os liberais também não tinham resolvido, acabou que no final das contas ficou um assunto quase pacificado. Ou seja, todo mundo topou. Então, beleza, vamos reduzir a maioridade. E aí eles reduzem, na lei, a maioridade penal. Em julho de 1840, ele aceitou o plano, né? E ele é aclamado como imperador. Então, ele é aclamado. Quando ele é aclamado imperador, aos 14 anos de idade, ele foi aclamado aos 14 anos de idade, gente, aos 14 anos de idade. E aí, mas Edmar, você falou que a maioridade foi reduzida para 16, como assim que ele foi aclamado aos 14? Neste momento, pessoal, ele não se tornou efetivamente imperador. A coroação dele vai acontecer só um ano depois, porque ele vai escolher um conselho de Estado. O conselho de Estado havia sido retomado, havia sido restituído, e ali perto, próximo a ele, tem políticos que vão ajudá-lo na administração. Sempre vão consultá-lo, vão perguntar o que ele pensa e tal, mas tem ali um grupo de ministros liberais que vão ajudá-lo a governar o país neste momento, até que ele fosse coroado. E aí, depois que ele é coroado, aí ele vai escolher ele próprio, enfim. Pois é, foi de 14 anos de idade. E aí, em julho de 1841, numa cerimônia chiquérrima, maravilhosa, sensacional, Dom Pedro é coroado como imperador do Brasil. Mas Edmar, você acabou de falar de novo que ele não poderia assumir com 16 anos. Ele teria que assumir com 16 anos. Gente, mas ele tinha 16 anos, vírgula, incompletos. Porque quando vocês não sabem disso, e eu vou dizer um segredo da vida para vocês agora. Vocês têm aí 13, 14 anos, quem tem 13 não tem 13 anos de... Vocês já viveram 13 anos e 4 meses, 13 anos e 5 meses. No dia do aniversário de vocês, vocês vão completar 14 anos. Então, portanto, vocês já têm 14 anos incompletos. Igual eu tenho 18 anos de idade, eu vou fazer aniversário no mês que vem. Então, eu tenho 19 anos incompletos, quase fazendo 19, porque no dia do meu aniversário eu vou completar 19 anos de vida, completos. Aí, já no dia 8 de setembro, eu começo meus 20 anos incompletos. Entenderam essa lógica? Então, ele assumiu, no final das contas, com 15 anos de idade, porque, na verdade, ele já teria 16 anos incompletos. E aí ele poderia assumir. Então, todo mundo fez vista grossa e o menino assumiu efetivamente como imperador do Brasil no ano de 1841, lindamente com uma coroa espetacular no ano de 1841. E é isso. E é isso que aconteceu com Pedro II. Moçada! Deixa eu parar de compartilhar. Ixi, tá travando aí, gente? Deixa eu mostrar minha cara aqui de novo. Ô, moçada, seguinte,
Aguenta uma mão um pouquinho. Eu